psicóloga Raquel. Adriana, boa noite, Adriana. Oi, Raquel. Olá, preciosa. Boa Graça e noite, paz. querida. A paz do Senhor. Nossa, que privilégio para mim estar aí diante de você. Estou muito Gratidão, feliz a honra é mesmo. minha, né? Que o nome do Senhor seja glorificado através do que nós vamos estar dialogando aqui nessa live. Amém, glória a Deus. Nossa, assim, a psicologia, ela tem sido, assim, sabe, um divisor de águas para minha vida, né? Assim, eu tenho um sonho mesmo de estudar, né? Hoje, assim, eu não tenho essa possibilidade, né? Mas eu tenho um sonho, nossa, admiro muito, né? Assim, é, os mestres, né? Porque, assim, eu falo que é mestre, sabe? Só estudar a mente, para mim, eles são mestre, né? Aí eu queria agora que Ah, você se eu sou apresentasse apaixonada. aí, né? E tem muito tempo que você Eu é formei em formada? 2008. Formei em 2008/2, né? No Nossa, mês tem de bastante junho de tempo. 2008, pela PUC, Goiás. E vou já aproveitar para me apresentar, né? Eu sou a Raquel, Aham. Raquel Ribeiro de Almeida Costa. Costa é o nome do meu esposo, né? Então eu uso Costa honrando meu esposo. E sou mãe de 2 filhos, sou psicóloga, neuropedagoga, psicóloga educacional, porque eu também trabalho com escolas, né? Trabalho na área educacional. Atualmente trabalho com clínica e na igreja também tenho diversas funções. Posso falar também sobre o meu trabalho na igreja? Pode sim, fica à vontade. Então, atualmente na igreja sou líder do Ministério de Louvor, sou vice-presidente do grupo de obreiros, atuo praticamente em todas as áreas da igreja, amo tudo que envolve as coisas de Deus, sou Amém. superintendente do departamento infantil, né, onde a gente monta ali também a questão das aulas, como que é a dinâmica com o trabalho com as crianças, né? E Uhum. graças a Deus nasci em berço evangélico, meus pais são os pastores da igreja, cresci Amém. envolvido em todas as áreas e com muito prazer, graças a Deus não foi nada obrigado, nada forçado. E sempre amei a psicologia inspirada no meu pai, que é pastor conselheiro, né? Então, a vida toda me trouxe essa área como um desejo, como algo a aprofundar, entender, aprender. Sempre amei poder ajudar as pessoas de uma forma mais intensa, não só oferecendo um objeto ou alguma situação, mas podendo oferecer algo que pudesse dar vida, né? Dar um fôlego de vida ali maior, ou seja, ser um instrumento literalmente de Deus, aquilo que vem de Deus, poder passar por mim ali e eu ser canal de bênção na vida de alguém. Então, a psicologia veio, vou usar uma expressão que o meu primo usa, que é, o meu primo Maurício, ele fala, veio como uma luva, caiu como uma luva, literalmente. Amém. Então, eu tenho Amém. prazer nisso, louvo a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade. E atualmente, para concluir aqui a minha apresentação, estou estudando também mais 3 áreas que envolvem a mente, que é a neurociências, neuropsicologia e terapia cognitivo-comportamental. Que são áreas também que eu gosto demais dentro da psicologia e a gente usa constantemente, né? Com certeza. Assim, algo, né, que você falou aí que assim, ó, é de muita relevância é que assim, o seu ministério na igreja, né? Ou seja, você usa ali todo o seu estudo, né? O seu conhecimento para estar ajudando pessoas. E isso é incrível, porque a gente entende que o propósito nosso aqui na Terra, ele inclui ajudar pessoas, né? O nosso Sim, propósito, ele sim. tem que terminar ajudando alguém, né? Porque é o Isso. propósito de Deus Jesus para ensinou nossas isso, vidas. né? Em todo o tempo. Verdade. E assim, eu acho muito lindo mesmo, sabe? Assim, a psicologia, né? Aí você citou também aí a neurociência também. Nossa, assim, uma das mulheres que me inspiram muito também é a doutora. Ai, gente, fugiu. Rosana?
A doutora Doutora Rosana, Rosana, né? A gente fala de neurociência, a neurocientista. gente lembra dela, né? Isso, doutora Rosana é inspiração, realmente, nessa É, área. Inclusive, inspiração gosto mesmo. muito dos estudos dela, gosto muito de acompanhá-la. Então, eu também sempre acompanho também. Ela, assim, é uma inspiração também para mim. Então, eu tenho mesmo realmente, assim, sabe, esse sonho de estar estudando, né, assim, a psicologia, só que, assim, no momento, assim, eu não consigo, né, porque, assim, eu já procurei já, assim, a distância, mas não tem, né, aqui para mim que não tem, assim, a distância não tem, só mesmo frequentando mesmo a faculdade. E hoje É eu isso. não E assim, tenho. a psicologia, vou te dizer por experiência e por contato com outras pessoas, a distância não se compara ao presencial. Então, Até porque porque a tem a psicologia, prática, né? isso, e a psicologia envolve muito presencial, né? Hoje em dia nós fazemos atendimentos online, a gente faz, mas a gente tem essa clareza de que o presencial é muito mais abrangente, né? O Uhum, contato aqui, o olho a olho, tete a tete, né? É muito mais uhum, rico, é muito mais abrangente do que apenas o ouvir e o olhar. Porque eu te uhum, olhar aqui não é o mesmo que eu olhar nos seus olhos, né? verdade. Desenvolver empatia pelo ouvir é muito importante, é muito interessante, mas você está usando um sentido só, né? Uhum, E enquanto que o olhar, ou às vezes até o toque, um abraço, um tocar na mão do paciente, da pessoa que está ali à sua frente, trazendo aquela dor, compartilhando aquela emoção que gerou uma ferida, né? É muito mais uhum. abrangente. Então, assim, se servir da minha opinião para você, faça presencial, se for possível. Então, mas assim, eu tô colocando em oração, tá? Peço você também que ore por esse sonho que eu tenho, Amém. né? Oro De sim. que sim, para Deus abrir as portas, né? Aí, o ano que vem agora, 2021 vem aí, né? Quem sabe, né? Deus abre as portas Eu, e eu dá não certo, sei como que né? tá a imagem para você, Celiane. Aqui tá cortando seu rosto. Aparece praticamente Muita nariz coisa. para baixo. Às vezes em quando aparece seus olhos. Isso, Assim, melhorou melhorou? bastante. Sim. Ah, tá. Agora cortou sua boca. A Agora ótimo. boca? Tá ótimo. Não, tá ótimo. Assim Deu ficou certo. bom? Ficou ótimo. Gente, eu queria perguntar para vocês que estão aí com a gente, como que tá o som, né? Também, se a imagem não tá travando, né? Dá um feedback aí para nós. Então, gente, vamos iniciar então, né? Essa live aqui. Eu quero, assim, eu queria assim, ó, iniciar, Raquel, né? Te agradecendo, né, por essa disponibilidade que você teve desde o primeiro momento que eu falei com você. Você aí aceitou o convite, então isso para mim foi de muito importante mesmo, né? Assim, muito relevante mesmo, né? Porque muitas vezes a gente manda convite aí, né, para as pessoas e assim, existem pessoas que nem respondem, né? Se nem que não, nem que não vai dar. Então, assim, uma coisa que eu admirei muito em você foi essa humildade mesmo, tá? Sua. E eu queria que você, assim, antes, né, de trazer aí a palavra, né, sobre cura emocional, eu queria que você explicasse aí, né, para a gente qual que é a diferença de emoção com sentimento, né, para que aí a audiência aí, né, as pessoas que estão vendo a gente, as pessoas que vão ver a gente ainda, né, porque a gente sabe que a live, né, assim, ela corre o mundo, então eu queria que você aí explicasse para a gente, né, porque existem muitas pessoas que têm Dúvida, né? Não consegue ver um esclarecimento, uma divisão, né, do que é um aí, sentimento e uma emoção. aí Inclusive, pode ficar à vontade. eu vi alguns trechos dos seus stories, né? Esses dias você estava falando sobre a diferença entre sentimentos e emoções, só que os stories estavam fora do lugar, né? Tava. Eu percebi. Aí depois no finalzinho eu ainda comentei, tinha comentado a respeito. E no finalzinho eu vi que você postou. Nossa, gente, os stories estavam fora do lugar. Foi, Falei, agora fez foi. sentido. O que Tava que tudo fora. acontece? Emoção, a palavra emoção significa emover. É uma palavra latina
E a letra E ali, o início, né? É referente ao externo. Então, e mover e movimento. Então, o externo te gera um movimento. Ou o movimento da sua emoção é externalizado, né? A questão da emoção, ela é um conjunto de respostas químicas e neurais que existe no nosso cérebro, no nosso desenvolvimento cerebral, que são baseadas em memórias. Então, as nossas emoções, elas fazem registro de memórias. Por isso que, muitas vezes, você tem memórias de situações vividas há anos, no passado, que vêm a você através de um cheiro, através de ouvir o toque de uma música. Você ouve aquilo ali, aí você fica mais fragilizado, você fica emocionado com aquilo. Ou às vezes você sente o cheiro de algo e lembra de alguma história que você viveu na infância, né? A gente vê muito isso também, os filmes deixam isso de um jeito mais claro, né? Até. E as emoções, elas ocorrem na região subcortical do cérebro, ou seja, tem a ver com o nosso irracional. É algo que geralmente nós não controlamos, nós não dominamos racionalmente, mas nós podemos ter clareza de como elas acontecem, de como elas funcionam, ou de quando surgiu certa emoção, né? Essa questão da emoção é importante por quê? Porque a emoção é o que faz com que a gente tenha movimento na vida. E esse movimento é o que nos faz modificar o jeito de viver ou de lidar com as situações para que não se tornem doenças. Então, quando você está com a emoção em movimento, você evita doenças relacionadas à forma como a sua mente funciona, a forma como o seu corpo funciona. E a diferença de emoção e sentimento é por quê? Porque, como eu disse, as emoções estão numa região subcortical do cérebro, que tem a ver com o irracional, né? Com aquilo que não é dominado no momento. E já o sentimento é racional. O sentimento, ele tem a ver com os nossos pensamentos, com a forma como a nossa mente lidar com as situações. Ele acontece de uma forma lógica. O sentimento acontece de uma forma lógica. E eles seguem as emoções. Então, a partir das suas emoções, os seus sentimentos, junto com as emoções, vão trabalhar com esse movimento gerado pela emoção, certo? E são as emoções que dão origem ao sentimento. O sentimento não surge sozinho. A sua emoção a respeito de uma situação vai gerar o sentimento. Por isso que muitas vezes no consultório, em diálogo com os pacientes, eu falo, se você não trabalhar essa emoção, ou seja, a memória que gera essa emoção, você não vai saber lidar com o sentimento. Então, às vezes, você viveu uma emoção na sua infância que te gerava sentimento de angústia, sentimento de tristeza. Talvez uma música que você ouvia na infância te deixava um pouco mais sensível, um pouco mais triste, um pouco mais angustiado. E aí você não sabe lidar com isso na infância. E talvez o adulto que esteja com você não tenha entendido ou percebido a situação. Então, você cresce com aquela memória emocional. E no futuro, você tem oportunidades que vão fazer com que você projete aquela emoção em alguém, em algo, alguma situação, ou que você viva o sentimento gerado por memória emocional. Então, às vezes, você vai ouvir uma música semelhante ao que você ouviu na infância, e aquela música, a memória daquela música te gerava o sentimento de tristeza. Na vida adulta, de repente, você ouve uma música semelhante, ou vive situações semelhantes, e de repente vive uma tristeza que você não sabe explicar de onde vem, por que vem, ou porque te deixa tão triste, te faz sentir tão triste. Então, entende? A emoção, ela gerou aquele sentimento, e aquele sentimento, por ter a memória emocional, ele é desenvolvido em diferentes momentos. Ficou claro? Ficou, sim. Assim, eu entendi, né? Muito bem. Então, assim, só para ver se eu entendi bem. Então,
a gente não consegue controlar as nossas emoções ou a gente consegue? Você controla as suas emoções a partir do momento que você consegue compreender onde elas foram geradas. Por exemplo, existem emoções nossas, existem comportamentos que nós temos que vêm a partir de emoções vividas dentro da barriga da mãe. A gestação gerou um sentimento a partir da emoção vivida. Vamos supor que a mãe fosse uma pessoa muito estressada e entristecida durante a gestação. Vou usar esse exemplo porque geralmente é o exemplo que mais incomoda as mãezinhas quando estão grávidas, né? O medo de passar aquela emoção para a criança. E aí, durante a gravidez, a mãe passou por algum estresse, alguma situação que gerou angústia, que gerou tristeza. E a criança, dentro do ventre, ela vai ter contato com aquela emoção. Então, aquela emoção vai se tornar uma memória. Aquele sentimento gerado pela emoção, que foi a tristeza, a angústia, a criança já vai ter um contato ali, sem compreensão nenhuma, porque a criança não entende nada do externo, muito menos do que significa aquele sentimento gerado pela emoção. Então, quando a criança nasce, ela vai viver algumas situações ou vai ouvir até vozes, porque dentro do útero a criança consegue ouvir vozes externas, ela vai ouvir vozes ou vai ouvir ou viver situações semelhantes à gerada na emoção que a mãe sentiu durante a gravidez. Então, quando a criança tiver aquela memória emocional ativada, ela vai ter o mesmo reflexo que a mãe, da angústia, da tristeza. E às vezes, por não compreender, por não conhecer como isso funciona, neurologicamente falando, as pessoas vão tentar agradar a criança de alguma forma. E aí vão tentar compensar aquela tristeza, talvez com presentes, talvez com uma comida gostosa, talvez com um passeio. E a criança vai crescer associando que a emoção, a memória emocional que gera o sentimento de angústia, de dor, de fadiga ali, precisa ser compensada com alguns desses fatores que o adulto vai oferecer para ela, que talvez seja alimentar, talvez seja um passeio, talvez seja um objeto, né, um brinquedo, e a criança vai desenvolver aquilo. Você vai crescer. Você vai chegar na vida adulta com essa memória emocional que vem desde o útero. E tudo que te gerar angústia e tristeza, provavelmente você vai querer compensar. Por isso que muitas vezes as pessoas desenvolvem compulsão alimentar, às vezes as pessoas se envolvem com coisas que viciam, né? Vamos supor que na infância sempre te deram algum remedinho para que você ficasse mais alegre. Você cresce, você vai procurar um tipo de droga que gere essa alegria. Ou você vai procurar um tipo de situação que gere essa compensação. Nós, seres humanos, buscamos constantemente a satisfação. Nosso cérebro trabalha para isso, para que nós consigamos sentir satisfação em tudo que a gente faz ou em tudo que a gente vive, né? De modo geral, tudo que a gente faz, nós queremos sentir satisfação naquilo. E quando nós não conseguimos buscar essa satisfação, quando as situações, as coisas que nós vivemos não são satisfatórias, nós buscamos uma compensação. Então, eu estou angustiada, eu estou triste. A minha memória emocional diz que se eu comer, eu vou suprir aquela tristeza. Então, eu vou comer alguma coisa. Para as mulheres, principalmente, né? Chocolate, sorvete, as coisinhas que fazem uma diferença física, né? Ou às vezes a pessoa entra na questão alcoólica ou vai se envolver com algum tipo de droga, começa com um pouquinho e ali vai dando abertura para um pouco mais. E quando percebe, já está no vício, já não consegue controlar. Por quê? A compensação, infelizmente, causa esse vício, causa essa prisão emocional. Você acredita que a sua emoção só é suprida a partir do que você permite compensar ou satisfazer aquele sentimento momentaneamente. Então, você acredita que porque aquilo te gerou uma alegria, você precisa sempre buscar aquilo
para que você tenha aquela emoção suprida. Entendi. Nossa, ficou bem claro, viu? Sim, ó, eu entendi mesmo. E então, assim, e os nossos sentimentos, assim, dão para a gente controlar ele? Assim, tipo assim, um Sim, exemplo, né? Se eu sim. tenho medo, se eu tenho medo de rato, desde a minha infância eu tenho medo de rato. Então, aí no momento que eu vejo o rato, né? Aí Memória vai ser um emocional. gatilho, né? Vai ser um gatilho para as minhas emoções, né? De medo, de pavor. Só que aí eu consigo controlar os sentimentos, tipo assim, Sim. de saber que o rato não vai fazer nada comigo. O que Aí o acontece? sentimento. A memória emocional nos dá esse privilégio de podermos direcionar o que sentimos. O nosso sentimento, ele é racional. Então, ele está ligado à forma como nós pensamos. O que você pensa, você sente. O que você sente, você acredita. Então, o que você Uhum, acredita, você externaliza. O que você externaliza gera um movimento que traz de volta aquela emoção, aquela memória emocional. Entendeu? Então, entendi. se você pensa que o rato vai te fazer mal, você vai sentir o que é esse mal que ele pode fazer, ou seja, o medo, imaginar coisas a respeito, tudo isso é Uhum, racional. Você está percebendo, você tem controle do que você está pensando. Quando você uhum, pensa, imagina, você sente. Quando você sente, você acredita. Quando você acredita, você externaliza, né? O seu comportamento de grito, de desespero, de angústia. uhum. Tem gente que, né, tem aquele pavor, assim, expressa aquilo com muita força. O físico sofre com isso, né? O que acontece? Aí a Bíblia é muito enfática. Os nossos pensamentos são determinantes para controlar os nossos sentimentos. Então, a maneira como você nutre os seus pensamentos, e a gente nutre os pensamentos de que forma? Olhando, ouvindo e sentindo. Então, Uhum, a forma como você nutre os seus pensamentos vai gerar em você uma imaginação saudável ou vai gerar em você uma imaginação ruim, inadequada. Essa imaginação, essa forma de lidar com o que entra na sua mente vai fazer com que você desenvolva sentimentos saudáveis ou não. Então, se você... Por isso, assim, as pessoas às vezes até falam que eu sou um pouco fria, né? Eu tenho dois filhos, o Josué Messias, de 6 anos, e o Miguel Messias, de 2 anos. E eu não sou uma pessoa que expressa fisicamente, nos gritos ou no desespero, o medo de algo. Primeiro eu avalio. Aí, uhum. depois que eu avalio, aí eu gero um pensamento fixo a respeito daquela situação, para então reagir. E aí é onde as pessoas me acham frio. Porque, por exemplo, a criança cai, qual que é a reação comum? É levantar de uma vez, nossa, machucou, tá tudo bem, vem cá, vem na mamãe e tudo. E eu já não tenho esse comportamento, porque eu sei o que vai gerar de emoção neles. Então eu falo, Uhum. olha se machucou alguma coisa, levanta. Se você conseguir levantar, vem cá, deixa eu ver se precisa fazer algo, tudo, da forma mais tranquila possível. E quem está à minha volta não consegue compreender, né? Então, a minha mãe mesmo, ela fica desesperada. Ela fala, como você consegue ser tão fria? Por quê? Porque o tipo de emoção que vai gerar, a minha reação vai gerar uma memória emocional neles. A minha Com reação vai certeza. fazer com que toda vez que ele caia, né, que ele se machuque, aquilo seja desesperador, seja o Uhum. fim, né? Tipo, não tem mais saída. Então, toda vez que ele viver uma situação, mesmo que não seja caindo fisicamente, mas emocionalmente, se ele achar que ele está numa baixa, ele vai sentir que aquilo é desesperador. E ao invés de encontrar uma saída, que é levantar, olhar o ferimento Verdade. primeiro, ver se está tudo bem, ele vai travar, ele vai viver aquele sentimento e não a saída para aquela emoção, entende? E o Miguelzinho é até engraçado. Às vezes ele cai alguma coisa assim, tá com 2 aninhos e é gordinho, então às vezes cai muito fácil, né?
Aí ele cai rapidinho e já responde, eu tô bem. De longe ele já cai, levanta, eu tô bem. Entende? Então, assim, a nossa memória emocional gera o sentimento gera a reação. Então, para controlar o sentimento, o que você precisa? Trabalhar os seus pensamentos. Então, se você pensa que o rato vai te fazer mal, estuda sobre o rato. Qual que é o comportamento do Uhum. rato? Como que o rato Verdade. funciona quando ele lidar com um ser humano de frente a ele? Entende? Porque de duas uma, assim como nós, o instinto é o quê? De defesa ou de medo. Ou você É. vai se defender atacando, ou você vai se defender Então, você vai sair correndo. correndo. E em alguns E o casos vai se rato, ele defender corre, travado. né? Você ficar parado ali, estátua, a sensação é que nada vai chegar perto de você. Ou se chegar, você não tem o que fazer. Entende? Então, assim, o medo, o sentimento de medo pode ser dominado, controlado a partir dos pensamentos que você tem. Então, ao invés de alimentar o rato me causa medo. O rato faz. Tem pessoas que têm medo de barata sem nunca ter tido contato com a barata. Só de falar ou Verdade. de ver uma Só de imagem, falar. ela tem aquele sentimento de medo, de pavor, de angústia, né? Por quê? Porque a memória emocional dela é da reação de alguém, ou Uhum. dos gritos de alguém, ou de coisas ouvidas por alguém, porque ela não teve a experiência dela. E aí o que alguém viveu gerou essa memória emocional e o sentimento que ela tem é da crença que ela criou. A barata é ruim, a barata Verdade. é terrível. Então ela reage ao sentimento que foi gerado por uma memória emocional. Entende? E muitas das vezes é inconsciente, pastora. Por quê? Uhum. A pessoa aprende, igual eu te trouxe o caso da criança dentro da barriga da mãe. É Uhum. inconsciente, ela não tem clareza de onde vem aquela emoção. Ela tem clareza de como ela funciona, o sentimento. Porque isso é consciente. Ela sabe que ela funciona no desespero, ela sabe que ela funciona no medo. Ou algumas pessoas funcionam na agressão. Se a pessoa estiver Uhum. muito sensível, ela agride ali. E para alguns pode ser assustador ou pode ser terrível. Mas para quem está naquele sentimento é uma saída. Então, às vezes, até o sentimento é claro, mas a reação vem do inconsciente, que é da memória emocional. Compreende? Então, aí, então, assim, quando de fato a gente entende, né, que a gente pode analisar, né, se toda situação, né, que você aí citou aí, o exemplo aí de filho, né, quando o filho cai, e isso, assim, é muito claro mesmo, porque acontece mesmo, assim, ó, eu vi vários mamães aqui, né, sim, identificando, né, dizendo aqui nos comentários, eu sou assim, com certeza, o filho cai, você corre ali mesmo, mas e assim, ó, em outra situação também, a gente tem que, sim, analisar, né, se tem que estar sempre analisando mesmo, parando, né, assim, contar de 1 até 10, ou então sair, né, um pouco, para você não deixar aquele sentimento ali de raiva, né, tomar você no momento, né? E Exatamente. algo que me chama atenção, que assim, que a Bíblia diz isso, né, para a gente irar, mas não pecar. Ou seja, né, você pode irar, mas que você não venha pecar, não é verdade? Então, assim, Sim, é, Deus, ele nos deu um cérebro capaz disso, né? A gente consegue, né? Porque muita gente fala, eu não consigo, né? Então, eu sou estourada, eu sou muito franca, eu falo o que vem na minha mente. Então, mas assim, a gente consegue. Todo compreende, mundo né? consegue. Basta Então, a gente parar para se conhecer melhor. É igual eu uhum, falei, você tem medo de rato? Então conheça como funciona um rato. Para você uhum, saber qual é o melhor comportamento para lidar com aquilo. Independente do seu temperamento, e é muito interessante, essa questão do temperamento pode até abrir leque para uma outra live. é Se você verdade, eu ia falar conhece isso agora. se você conhece o seu temperamento, o seu funcionamento, conhece as suas fragilidades, conhece aquilo que você precisa enfrentar, você tem controle dos seus sentimentos, automaticamente você você dá uma oportunidade para que os seus pensamentos
sejam enriquecidos com situações que vão te fazer crescer. E a Bíblia é bem clara nisso, quando o apóstolo Paulo fala a nós ali em Filipenses 4:8. Vou até ler aqui, deixa eu só abrir aqui rapidinho. Eu acho muito importante, porque muitas vezes, mesmo quem é cristão, ouve muito falar, mas não se atenta, né? A Bíblia fala também lá em Romanos 12:2 o quê? Para a gente renovar os pensamentos, renovar a nossa mente. Por quê? Porque se a gente manter a ideia de que o espírito, né, Gabriela, eu nasci assim, sou assim, você é assim, e não tem mais saída, a gente não muda, a gente não abre mão desse sentimento. Então, a gente passa a ser dominado pelo sentimento que a gente deixa enraizar na mente. A partir do momento que você se permite nutrir os pensamentos com qualidade, com uma leitura saudável, com filmes que tenham conteúdos de crescimento, você vai permitindo que isso trabalhe também no que você acredita, no que você sente. Verdade. Filipenses 4, versículo 8 diz assim, ó. Na versão da minha Bíblia diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Então, assim, nós temos um manual na mão. O manual está na mão. Não existe psicologia maior e melhor do que a palavra de Deus. O que vem de Deus é muito maior. Ele é o psicólogo dos psicólogos, né? O médico dos médicos, o rei dos reis. Então, assim, não há nada que vá quebrar isso. Então, se você quer ter uma emoção saudável, uma vida saudável, viva o que o pensamento te proporciona. Você vai viver isso, querendo ou não. Mesmo que você pense que não tem mudança para você, que não adianta, nada vai mudar, a partir do momento que você começar a nutrir, eu desafio quem está me assistindo aqui. Comece a nutrir seus pensamentos só com coisa saudável, só com coisas inteligíveis, inteligente, no sentido de te direcionar ao crescimento. Não vou longe, não. Comece a ler a Bíblia, de fato. A gente muda totalmente a maneira de lidar diante das situações. Os seus sentimentos são dominados por coisas saudáveis, coisas boas. E você encontra satisfação nisso. Existe satisfação maior do que você lidar com uma situação estando ali numa situação de equilíbrio? Você olha em volta, tá tudo fora do lugar. Tá tudo desorganizado. Parece que não tem saída. Mas você tá ali pleno, equilibrado, confiante, porque você conhece as suas limitações, conhece a sua crença, conhece sabe lidar com a sua memória emocional a partir dos sentimentos que você revela, entende? Então, assim, se você renovar a sua mente constantemente com pensamentos, com qualidade no que você ouve, né? Ouvir qualquer tipo de música, mesmo no meio gospel, infelizmente, tem canções que não cabem. Se você se conhece, você sabe aquilo que é bom para você e aquilo que não é. Também precisa criticar, desfazer, mas seleciona. Nós precisamos ser seletivos naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós assistimos, naquilo que nós fazemos, para que nossos pensamentos sejam de qualidade. Se os nossos pensamentos são de qualidade, nós começamos a compreender a nossa memória emocional e automaticamente conseguimos controlar os nossos sentimentos e passamos a ter uma reação equilibrada, uma reação de equilíbrio. Automaticamente, tudo à nossa volta vai se equilibrando. Eu costumo dizer que quando eu mudo, quando eu melhoro, mesmo que inconsciente, mesmo que eu não queira, quem está à minha volta é contagiado. Quem está à minha volta vai aprender um pouco com aquilo ou vai sentir o reflexo daquilo. A gente, na psicologia, a gente estuda e fala muito sobre o fato da criança ser o reflexo dos pais. Por quê? Porque a gente está o tempo todo em volta da criança. Então, a criança vai aprender o quê? Aquilo que está refletindo nela. Que é a forma como os pais falam, a forma como os pais reagem, a forma como os pais lidam com situações difíceis ou não, a forma como os pais lidam com as outras pessoas. Automaticamente, nós devemos ter como reflexo quem? O nosso Pai Celestial. Então, se a gente tem como reflexo Jesus,
né, que é o nosso irmão mais velho, e Deus, que é o nosso Pai Celestial, nós vamos refletir o que nos outros? Se eu viver aquilo que a Bíblia me ensina, aquilo que meu pensamento é alimentado constantemente através disso aqui, e transmitir isso no meu comportamento, quem está à minha volta também vai sentir esse reflexo, entende? E essa emoção vai gerando o quê? Movimento. E o movimento vai modificando a vida e trazendo o equilíbrio. Com certeza, é algo muito interessante mesmo, né? A gente saber que a gente é capaz de controlar aí as nossas ações, né? E algo que você falou aí muito importante mesmo, muito, muito relevante, é, é, é a gente refletir o nosso Deus, né? Então, assim, as pessoas enxergam em nós Jesus. Então, com certeza, né, numa situação difícil de ira, né, você tem que pensar, né, que as pessoas estão ali, né, te olhando e que você tem que ir rever é, as suas atitudes, as suas palavras, porque as pessoas veem em nós Jesus. Então, nós temos aí essa, essa Exato. Eu vou responsabilidade pegar esse trechinho da sua fala. de refletir. Isso, porque tem muitas pessoas, quando você fala assim, olha, você tem que entender que é Jesus na sua vida, então agora você é nova criatura, você precisa mudar o seu comportamento, precisa mudar a sua reação. E a pessoa fala, eu não consigo, não funciona, não é tão simples assim, não é fácil. Não é fácil mesmo. Por quê? Porque geralmente as pessoas que não conseguem essa mudança, elas não estão dispostas a se conhecer melhor. Porque quando eu me conheço bem, aí sim eu consigo essa mudança. E se conhecer, pastora, gera um incômodo muito grande. Porque quando a gente percebe alguns pontos em nós, onde a gente declarou a vida toda que estava certo, isso incomoda ao extremo, sabe? A mudança, né? Ela incomoda. E se conhecer é tão difícil para alguns. Eu vou te dar o exemplo do consultório. Por quê? Às vezes é tão difícil para a pessoa lidar com quem ela é de fato, quando ela percebe que ela não é aquilo que ela pregou, que ela afirmou a vida toda, que às vezes ela nem consegue voltar para a terapia, de tanto que mexe. Às vezes é difícil lidar com aquilo. E lidar com a mudança de olhar sobre você é mais difícil ainda. Por isso que Deus, ao tanto que Deus é espetacular. Na palavra de Deus diz o quê? Venha como está. Porque quem vai fazer a obra é quem? É o Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado? O Espírito Santo. Porque ele sabe que nós mesmos não conseguimos aceitar isso. A gente vive constantemente querendo se afirmar, querendo mostrar que estamos corretos, que o que a gente fala, o que a gente prega está certo, e abrir mão disso é muito doloroso. O ser humano, ele, por mais que ele evite, ele está sempre vivendo em competição. Ele está sempre vivendo em comparação. Eu até postei. Sempre acha que está na razão, né? Isso. E a questão da comparação, nós sempre nos comparamos, nós sempre avaliamos a vida do outro. Por isso que a Bíblia fala, não julgueis, né? Não julgue, mas examine-se a si mesmo, né? O que incomoda, é isso que a gente não quer, examinar nós mesmos. Por quê? Examinar a vida do outro é muito mais fácil. Tá ali, ó, na minha frente, tá ali expresso, eu julgo do jeito que eu quiser. Agora, julgar a mim mesmo é complexo, porque a nossa autossabotagem diz que a gente está fazendo certo o tempo todo. Diz que a gente está sempre escolhendo o que é melhor. Entendeu? Quando, na verdade, Deus já fala em sua palavra o quê? Que o coração é enganoso e a gente quer seguir o coração. Né? E a gente segue o coração acreditando. Alguns até dizem que é Deus falando ao coração. Mas a gente segue o coração acreditando que a gente está fazendo o que é melhor. E muitas vezes o que está no seu coração está contaminado pelas suas crenças, pelas suas memórias emocionais, e você projeta isso no outro. Né? Olha o tanto que é interessante, tanto que o ser humano é volátil quando se trata de emoção, quando se trata de sentimentos.
E a gente projeta isso no outro e acredita que o outro tem que viver aquilo que a gente acha que é o certo. Então a gente não respeita o limite do outro, porque nós também não respeitamos o nosso. Porque quando eu projeto no outro, eu estou tentando fugir de algo que me incomoda, de algo que eu não quero ter contato, algo que para mim é muito difícil conhecer. Aí o Senhor, sabendo dessa nossa dificuldade, ele fala: venha como estás. Venha como estás. Não preocupa, o resto o Espírito Santo vai fazer. As demais coisas vão ser acrescentadas, mas venha como está. Amém. Né? Glória a Deus, né? Assim, a palavra de Deus, ela é linda mesmo, né? Assim, ó, ela é fantástica mesmo, porque tudo que você aí traz de conhecimento, né, da psicologia, da neurociência, e tudo bate, né? Bate mesmo na Bíblia mesmo, para tudo mesmo, né? Assim, tudo, Senhor, tudo tem tudo. uma confirmação mesmo, né? Da Bíblia, ou seja, né? Na Bíblia fala, né, que a gente deve se colocar no lugar do nosso irmão, né, em certas situações. Então, assim, é algo fantástico mesmo, né? Então, assim, a gente precisa realmente entender o que é emoção, né? A gente precisa buscar conhecimento mesmo, porque aí, de fato, vai ser mais fácil da gente curar, né? Da gente alcançar a cura, da gente liberar perdão, da gente, né, da gente soltar as pessoas, né? Porque, de fato, quando você não perdoa, você fica preso a essas pessoas. Então, isso gera feridas, gera mágoas. E então, isso, assim, é muito importante mesmo, a gente compreender o que é a emoção mesmo, né? Exatamente. Muitas vezes nós temos sentimentos por pessoas baseados nessa memória emocional, baseado em situações que nós não sabemos a essência, não lembramos, não temos a consciência da essência. Lembra que eu falei que o emocional, ele não é racional, ele não é lógico, né? Às vezes você não vai com a cara de uma pessoa, mas você nem sabe por quê. Você não sabe explicar por quê. Você olha para aquela pessoa, não... alguns usam até a expressão, meu santo não bateu, né? Não dá certo, não combino com ela, não gosto do temperamento dela, a forma como ela reage. Mas você não tem um conteúdo ali para explicar o motivo disso, que é justamente o irracional. É a emoção, a memória emocional de situações vividas que já são inconscientes. Por quê? Por que é inconsciente? Aí a gente entra um pouquinho com Freud aqui, né? É inconsciente porque nós não conseguimos lidar. O nosso ego não está preparado para lidar com aquilo. Então passa a ser inconsciente. Mas mesmo sendo inconsciente, nós externalizamos, porque emoção é movimento e o movimento externalizado. Então é inconsciente, mas eu externalizo. Então eu jogo isso para alguém que às vezes não tem nada a ver com o meu contexto de vida ou com a minha situação, e às vezes nem eu conheço o contexto de vida da outra pessoa, né? Então a emoção gera isso em nós. Então é importante nós sabermos lidar com isso internamente, por isso que eu falo, principalmente para nós cristãos, é muito importante fazer terapia. É muito importante se conhecer, porque quando você se conhece, você de fato consegue lidar ou viver aquilo que Deus tem para fazer através de você. Você passa a ser um canal de bênção, mas um canal limpo, um canal puro mesmo, para aquela bênção descer ali e você externalizar na emoção, você externalizar gerando empatia, qualidade naquela relação e viver em comunhão, com pureza, com amor de fato, que é o que Deus espera de todos nós. Amém, né? Com certeza. E, de fato, né, quando a gente faz aí, quando a gente busca ajuda, até agora em Setembro Amarelo, assim, eu fiz até umas lives, só que eu fiz lá no Facebook, né, a respeito, falando sobre depressão, sobre ansiedade, né, então, assim, aí a gente vê que, assim, é muito importante mesmo, né, você buscar conhecimento, buscar aí um direcionamento, né, de Deus também para a sua vida, para que você venha mudar de comportamento, porque assim,
acontece? As pessoas que estão em sua volta começam a sofrer com isso também, né? Com Sim, seus problemas emocionais, reflete na sua família exatamente. também, né? Então, assim, eles também Exatamente. são prejudicados, né? Então, aonde eu acho, assim, muito importante mesmo a gente buscar ajuda médica também. Assim, aí eu não sei, né, aí no seu estado, mas aqui para nós, assim, ó, já melhorou um pouco, mas tem muito preconceito a respeito de cristão buscar ajuda, né, assim, com psicólogo, né, assim, com as pessoas tomar remédio, sabe, as pessoas ficam, assim, sabe, acanhadas, com vergonha. Então, assim, é muito interessante mesmo a gente Sabe o que que a buscar Bíblia diz ajuda sobre mesmo. isso? A Bíblia diz algo sobre isso. Meu povo perece por falta de conhecimento. Falta de conhecimento, O verdade. preconceito vem pela falta de conhecimento e a falta de conhecimento gera o comportamento inadequado. Então, as pessoas Uhum. não procuram porque não conhecem, não compreendem o quanto é benéfico. Deus deu sabedoria, deu inteligência para nós, seres humanos, buscarmos conhecimento para vivermos da melhor forma. Porque os pensamentos Verdade. dele para nós são pensamentos de paz e não de mal. Então, se aquilo é um benefício para você, com certeza Deus está abrindo a oportunidade para que você viva daquilo. Hoje, viver e ter terapia, antigamente isso era luxo. Era só para quem tinha condições assim extremas, né? Hoje não, Uhum. hoje, graças a Deus, existe uma questão popular onde abre-se a oportunidade para todos. Todos hoje têm a oportunidade de fazer terapia. E se tratando da saúde física, mental, o nosso corpo é espírito e alma. Espírito e alma habitam dentro do corpo, dentro do Corpo. nosso físico. Então, o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Você precisa cuidar do templo do Espírito Santo de Deus, porque a palavra nos ensina isso. Você precisa cuidar da sua alma, o seu intelecto, a sua mente, o seu cognitivo, para que você tenha uma vida de qualidade. Se você estiver buscando vida de qualidade, você vai estar dando lugar ao Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus tiver lugar no seu corpo e na sua alma, você vai viver as benéficas que vêm do Senhor em todo o tempo. Amém. Por mais que você Glória a esteja Deus, vivendo verdade. tribulações, vivendo os piores momentos, você vai ter equilíbrio, você vai ter qualidade de vida naquilo, porque o Espírito Santo de Deus está te conduzindo pelo comportamento que você escolheu ter, que é saúde física e Uhum. saúde mental. Então, se esses dois estão bem nutridos, automaticamente o Espírito Santo de Deus tem muitas maravilhas a fazer através de você. Que é o que eu te falei, um Com canal certeza. limpo. Você é um canal de bênçãos, mas precisa ser um canal limpo. Com certeza, assim, é algo interligado, né? Assim, a mente, o espírito, o Espírito, nosso alma e corpo. corpo, é Pode ser até um totalmente outro assim, leque aí para outra live. é verdade, porque, nossa, assim, tem, né, assim, ó, vários assuntos, né, relevantes, assim, a respeito disso, acerca, né, disso, assim, ó, de uma boa alimentação, de um sono, né, de qualidade, então, isso tudo engloba Inclusive, eu aí estou na mesmo, casa de com uma certeza. amiga que ela também são pastores também, né? Pastor Frank e pastora Cíntia. E eles são muito ligados a essa questão de cuidar do templo do espírito, de cuidar da mente, assim. Então, assim, eu tô literalmente em casa, né? Aqui eu Ah, tô então, eu também, aproveitando tudo. assim, eu Então, também é muito gosto. importante que nós tenhamos essa escolha de vida, porque isso aí é uma escolha. Isso é um É uma sentimento escolha, racional. A gente escolhe viver desse sentimento, né? É difícil? verdade. Já tem É, gente mas falando Deus não aqui já, falou que seria fácil. Deus falou que nós com conseguiríamos. certeza, Por quê? Em Cristo nós porque somos ele mais que conseguiu, vencedores. com certeza, né? Aqui, ó, já tem gente falando aqui, ó, vamos esperar a próxima live. Então, a gente vai fazer mesmo, né? A gente vai aí trazer, porque, gente, assim, eu prezo muito isso, Raquel, você sabe, assim, quem me conhece, né, que tá aí, pode falar também. Eu prezo muito a saúde mesmo, você sabe, a qualidade de vida, você sabe, Eu percebi na sua página. assim, o sono, sabe, assim, é algo, assim, que tem muito a ver mesmo, sabe, assim,
é algo assim que eu trago para a minha vida mesmo. E uma forma, né, que eu acho assim, ó, da gente ser grato a Deus é cuidando do corpo que Ele nos deu. Então, Templo do assim, Espírito. se você tem um problema de coração ou uma diabetes, então, assim, ó, se você não cuidar, você sabe que vai ter as consequências. Então, assim, eu acho, assim, uma forma da gente ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele fez por nós, né, até ali na cruz mesmo, é, de fato, a gente cuidar da nossa mente, do nosso corpo, né, tudo se engloba mesmo, né, tudo isso. Mas, assim, é algo muito lindo mesmo, a gente consegue, sim, ter essa vida de qualidade, a gente consegue, sim, porque Deus nos deu essa capacidade para todas nós, assim, de mudar mesmo de comportamento, nós somos, né? A gente pode muito mesmo conseguir isso, né? Porque a Bíblia é clara em dizer para nós que a gente consegue, sim, né? Se até você disse aí, né? Que assim, que você depara com pessoas que falam para você assim, não, eu não consigo mudar porque eu sempre fui assim, eu nasci assim, a minha família é assim. Tem até uma expressão, né, que diz aqui para nós em Minas, né, que pau que nasce torto morre torto, né? E a gente Isso. entende que isso é mentira, que isso não é verdade. A gente pode sim mudar de comportamento, a gente pode sim ser uma pessoa melhor para as pessoas que estão aí junto com a gente, né? A gente pode sim viver a abundância de Deus, né, sobre as nossas vidas, quando de fato a gente busca ajuda, né? Porque assim, talvez a pessoa assim, ela não consegue sozinha, mas se ela buscar aí uma amiga, buscar aí uma ajuda, né? Uma ajuda até mesmo ali, né? Se na psicologia, tal, tudo, e também assim, buscar a ajuda dos céus, a gente vai viver aquele versículo, né, que está lá em Filipenses 4:7, né? Você citou o 4:8, Deus falou no meu coração 4:7, né? A paz de Deus, que excede todo Todo entendimento, ela, entendimento. ela pode guardar o nosso coração e a nossa mente de pensamentos ruins, né? Exatamente. De pensamentos negativos. Então, assim, a gente não tá sozinha mesmo, sabe? A gente não tá mesmo, né? O Senhor, Ele coloca pessoas para ajudar. Basta a gente abrir os nossos olhos e basta a gente dar o primeiro passo. Porque quando a gente dá a live já está encerrando aqui. Está encerrando. Eu quero só concluir Tá aqui, ó, 20? com Hebreus 4:12, que diz assim, ó: Amém. porque a palavra de Deus é viva e eficaz, Glória mais a Deus. cortante do que qualquer espada de dois gumes,